A Palestina, o nacionalismo palestino, nunca conseguiu se configurar um movimento de massas antes da formação do Estado. E tem muitos problemas. Inclusive, eu vou fazer o jabá para vocês assistirem meu vídeo, porque eu falo mais sobre isso. Eu não vou entrar no detalhe porque é muito complicado. Legal. O que acontece? Depois da formação do Estado e da Nakba, aí sim, a Nakba forma um movimento de massas de resistência. Porque foi uma calamidade de um nível que todo o povo se uniu em prol de retomar suas terras. Sim. O primeiro movimento de massas popular que a gente tem é um movimento islâmico. Nós tínhamos no território ingerência dos Estados Árabes ao redor da Palestina e nós tínhamos também da Liga Árabe. A Liga Árabe e os territórios árabes frustraram muito a população palestina porque ficou muito claro que a ideia não era a soberania palestina, mas sim interesses dos próprios Estados Árabes. Interesse da Jordânia de ter o território, interesse do Egito de proteger o seu território e não tipo que os palestinos tivessem a sua liberdade. E aí eles se voltam por uma coisa chamada Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana foi fundada em 1928 no Egito e era uma irmandade que vinculava a identidade árabe com a identidade muçulmana. A primeira luta armada de guerrilha que a gente tem organizada na Palestina de resistência é da Irmandade Muçulmana. Só que ela tem muitos limites. Em 1959 surge um partido muito importante, que é o Fatah. O Fatah, inclusive, que é o partido fundado em parte pelo Yasser Arafat, que é uma figura que se tornou dominante aí na mídia. Quem é um pouquinho mais velho que eu deve lembrar do Arafat. Eu já não lembro muito. Eu lembro de ouvir bastante o nome dele. Porque eu já peguei, eu era muito criança quando ele tava mais na mídia, né? Eu como sou um pouquinho mais velho, lembro Aí um você pouquinho lembra melhor. O Fatah surge como um partido visando a retomada do território perdido e era um partido laico. E uma coisa importante, os sionistas sempre negaram desde o começo a identidade palestina, dizendo que não existe Palestina, não existem palestinos, que isso é uma invenção, que vocês são todos árabes, beduínos, que não tem identidade, que não tinha ninguém aqui, se tinha, não tem identidade. É isso. Não, isso é uma retórica que tá na escola, Lodi. A gente vê, inclusive, a gente tem camaradas judeus que fazem parte da Soberana. E um camarada judeu, ele fez uma escola judaica que era sionista. E ele falou, eu não lembro de ter ouvido a palavra Palestina. Eu ouvi árabe. E eu aprendi que não tinha ninguém nesse território. Até os meus 20 anos eu achava que o território não tinha ninguém. Ah, tava vazio lá, um Mas campo grande o que eles ensinam terra. na escola? Eles ensinam que a terra começou a ficar improdutiva e os árabes começaram a emigrar pra fora. E aí virou um grande deserto que só tinham beduínos em Ramala, assim, que existem beduínos ainda nesse território, que foram expulsos também, né? E aí os judeus eram em grande número e eram muito prósperos nas cidades, e, enfim, a coisa já estava dada. Mentira, gente, tinha gente pra caramba lá, tinha 500 mil de árabes no século XIX. Árabes muçulmanos autóctones, né? Indígenas, segundo o direito internacional, não é segundo o Ian Neves. Então, nós temos a fundação do Fatah, que reforça muito a identidade palestina. E aí que vocês veem, gente, a Kafia. O Yasser Arafat nunca era visto... É o lenço aqui. Kafia. Kafia é o nome do lenço e não é só aquele lenço. Kafia é uma referência à cidade de Kufa, no Iraque. Porque a cidade de Kufa é uma cidade muito importante para a identidade árabe, etc. Uma cidade histórica, inclusive a cultura kúfica é fantástica, assim. E a kafia é o lenço que eles usavam, que o Yasser Arafat usava na cabeça, e se tornou símbolo internacional de apoio à Palestina, usado no pescoço como cachecol. Vocês vão ver muitas pessoas usando. Uma das pessoas que popularizou muito o uso da kafia é a Leila Khaled. Leila Khaled, guerrilheira do Partido Marxista-Leninista, inclusive, a FPLP. E aí o Fatah surge e começa a angariar muito apoio. Muito apoio. O Fatah, em 64, funda a Organização da Libertação Palestina, OLP, que era uma frente única de várias organizações lideradas pelo Fatah para libertação e retomada do território palestino. O que acontece? Em 67 a gente tem a Guerra dos 6 Dias, que aí Israel toma todo o território da Palestina, se expande para dentro do Egito e para dentro da Jordânia. E aí a violência é tão grande durante a Guerra dos 6 Dias que o Fatah explode de militantes. A FPLP é fundada nessa época, que é um partido marxista-leninista revolucionário, que não queria só a retomada do território, mas a fundação do socialismo no território. Partido muito avançado, muito mesmo. Que nós temos, inclusive, como figura mais reconhecida, Leila Khaled, né? Outro muito conhecido é o Hassan Kanafani, que foi assassinado, inclusive, pela Mossad, que é o FBI de Israel lá. Foi assassinado em 72 pela Mossad. A Leila Khaled foi exilada, ela tá viva até agora. Aí a OLP começa a ganhar muita força por conta da Guerra dos 6 Dias, só que nos anos 80 ela começa a se esgotar. A guerrilha não avança muito, os atentados contra alvos militares e infraestrutura não avançam muito, e aí nos anos 80 a OLP começa a recuar na pauta.
E começa a tentar negociar, sentar pra negociar. Meio num intuito de parem de matar a gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a gente só quer parar de morrer. Agora a demanda é essa, parar de morrer. Só que tem uma coisa que nós marxistas sempre falamos que é: quem reduz a pauta máxima à pauta mínima fica sem pauta nenhuma. Uhum. Foi exatamente isso que aconteceu. Isso culminou nos acordos de Oslo, que a OLP reconheceu o Estado de Israel, e isso foi um puta tiro no pé. Uhum. Eles reconheceram o Estado de Israel como Estado. E o Estado de Israel reconheceu a OLP como autoridade palestina. E aí, a questão era só: parem de avançar nos assentamentos. Só parem. Só parem. Eles pararam? Não. Não. Eles continuaram avançando. Continuaram se assentando, principalmente na Cisjordânia. E aí, é nesse período que surge o Hamas, gente. O Hamas surge. Lembra que eu falei da Irmandade Muçulmana, que foi a primeira guerrilha que aconteceu? O Hamas surge como um braço armado da Irmandade Muçulmana. Porque o Fatah foi da Irmandade Muçulmana e rompe depois. A Irmandade Muçulmana era muito importante para a identidade das pessoas, porque o Islã é. Existe até o fenômeno, em alguns países na Palestina muito, do Islã laico. O que é o Islã laico? É que nem o judeu laico. É a identidade do judeu, mas não religiosa, uma identidade cultural. O Islã é uma cultura muito importante. E aqui no Brasil a gente pode dizer que tem cristão laico, que é a identidade cristã, principalmente católica, mas laica. Uhum. Isso era muito importante para eles. O Hamas é fundado depois da primeira intifada. A primeira intifada começa quando tem... Eu não sei dizer, gente. É um caminhão israelense que bate num carro e mata alguns árabes. E aí os árabes dizem que foi intencional. No funeral dessas pessoas, começa um grande protesto que é oprimido pela polícia, e isso começa a espalhar revoltas no país inteiro, principalmente em Jerusalém. E o pau começa a cantar. Nesse período, o Hamas é fundado. E aí o Hamas é fundado como uma organização que é o braço armado da Irmandade Muçulmana, uma organização religiosa, e que rapidamente se configura num movimento de fazer sofrer quem fez sofrer. Uhum. Isso é que é complicado, gente, porque nós temos, depois dos acordos de Oslo, um atentado muito famoso, que um judeu entrou numa mesquita e atirou em 29, matou 29 muçulmanos que estavam rezando. Sim. Foi só um atentado gratuito. Aí o Hamas faz o primeiro atentado suicida. E isso choca muito, porque atentado suicida é um ato muito chocante. Eles fazem um atentado de homem-bomba, né? E aí o Hamas diz: esses atentados vão acontecer, mas sempre como retaliação. E eles falam isso no documento deles, nós vamos fazer sofrer quem fez sofrer. A gente quer provocar dor. E isso ajuda a explicar, por exemplo, os atentados que deram origem a essa fase do conflito. Uhum. Muita gente, e eu vejo, não é uma questão de defender a postura do Hamas. Aliás, a gente Não, acha... A gente quer entender, tá? A gente, na verdade, se perguntar a minha avaliação moral, eu vou dizer: não, isso é errado, não justifica porque é contraproducente. Na verdade, isso é o que Não ajuda Israel a quer causa. que faça. Mas qual é a lógica interna disso que a gente entende? Quando o Hamas entra e mata civis, o que ele quer é infligir dor. É ódio mesmo. Assim, vocês nos matam e vocês são muito mais fortes, nós queremos fazer vocês sofrerem de alguma maneira. Tipo, olho por olho, dente por dente. Claro, né? isso é muito ruim, porque isso Não serve pra nada. chancela Israel fazer o que está fazendo agora. Tanto é assim, ninguém defende o Hamas. A nossa preocupação é entender o que está acontecendo. Mas é isso que o Ia falou, assim, é reativo e é ódio mesmo. Assim, não é porque... como é que eu vou fazer você sofrer? Se eu vou ter que matar civis, eu vou fazer vocês sofrerem. Esse é o objetivo. O Hamas quer fazer eles sofrerem porque eles estão sofrendo há 76 anos. Uhum. E aí, por que o Hamas consegue adquirir tanto apoio popular? Por conta do esgotamento da OLP. A OLP começa a reduzir o programa, começa a tentar negociar e não consegue absolutamente nada. E aí a população que tava sofrendo vê o braço armado crescendo e fala: mano, é nós, é tudo nosso, tá ligado? A gente vai apoiar quem tiver disposto a apoiar uma luta armada. E aí o que acontece? Em 2006, como o Humberto falou, o Hamas ganha as eleições. Eles fundam como partido e ganham as eleições. Muito por ingerência de Israel. Porque Israel tinha muito interesse em enfraquecer o Fatah e a OLP e fortalecer o Hamas. Porque o Hamas dava a chancela de retaliação. Sim, sim. É o inimigo perfeito. Assim como você vê no protesto, tem sempre ali um infiltradozinho. Isso. Sempre pra criar um tumultozinho e justificar a borrachada. Sim, sim. Isso, né? Do interesse É de quem exatamente quer isso que eles oprimir, ter alguém lá pra causar a perturbação, né? E aí, em 2006, quando eles ganham a eleição, Israel bloqueia Gaza economicamente em repúdio ao Hamas e ao terrorismo, né? A questão é, isso é crime de guerra, gente, porque isso chama-se punição coletiva. 80% das pessoas em Gaza são desempregadas, Caralho. sabe? Mais da metade das crianças subnutridas, a água é contaminada. Então,
Eles... A energia elétrica é muito regulada. lá, né, e tudo. Eles só podem. É uma coisa muito perversa também. Eles vivem muito da pesca. Israel limita até onde eles podem pescar legalmente. Nossa, olha isso. Então, isso é um estado de apartheid, gente. Na teoria, Gaza, que é um estado governado pela autoridade palestina, mas quem controla toda a economia e toda a política de Gaza, mesmo bloqueando, é Israel. Israel. E aí, esse bloqueio, falando em crimes de guerra, né? Você falou do fósforo branco e de alvos civis. Israel orientou 1 milhão de palestinos do norte de Gaza a se deslocarem pro sul. Isso é crime de guerra também, deslocamento forçado da população. Saca, tem um vídeo que assim, é bizarro, né? Eles passam jogando panfletos pra galera ir pro sul. Sim, sim. A galera vai pro sul, eles estão bombardeando o sul. Caralho! É isso que eles estão fazendo. E bombardearam o caminho que as pessoas estavam fazendo pro sul também e botaram a culpa no Hamas ainda. Mano, olha o nível disso, De mano. brutalidade mesmo. É sádico, cara. Porque É sádico. Por isso que eu não tenho cabeça, cara. É. Assim, ó, eu não tenho cabeça, Não, assim, mano, ó, não dá. eu fico boladão, porque, porra, não é possível que a ideologia consiga controlar tanto os mecanismos de comunicação, de modo que ainda tem gente que pensa, poxa, né, mas os dois lados estão errados, ou os dois lados têm os seus motivos. Não é assim. É não sobre é pessoas assim. morrendo, né? Gratuitamente no meio de uma briga que às vezes elas não têm nem. Nada a ver, elas só querem viver, cara. Exato.